Você já parou para pensar que talvez exista uma parte de você que não desapareceu, apenas foi escondida? Uma parte sensível, uma parte que fala da mulher, da essência feminina em você e que muitas vezes é escondida, soterrada por tantas funções, por tantas demandas. Aqui fora, o mundo convida a gente para ser aquela mulher guerreira que dá conta de tudo, fazedora, e nós somos, mas temos uma essência, temos uma alma feminina. Clarissa Píncolas vai dizer que a mulher selvagem dentro de nós é a alma feminina. É o self, é o eu. E a gente precisa descobrir. E eu já te convido, fica aqui comigo porque a gente vai falar sobre isso. Onde começa a desaparecer esse ser dentro de nós? Vamos olhar para a infância, crescendo, né, na família, a gente vai vendo as mulheres da nossa família não parando para sentir, não parando para chorar. Ou então, quando a gente é criança, a gente escuta assim: menina, caiu, levanta, para com isso, tá chorando demais, que menina chorona, já tá ela triste de novo. E a gente aprende que sentir é perigoso, que ser vulnerável, que estar vulnerável é um momento de fragilidade. E aqui eu quero tocar num assunto também, na menarca, né, na primeira menstruação da mulher. A gente é ensinado a parar tudo naquele momento, a ficar no cantinho, tomar um banho morno, fazer compressa, receber um carinho, um café na cama. A gente não é, porque as mulheres que vieram antes de nós não sabiam dessa necessidade. E aí a gente vai crescendo e desenvolvendo num mundo onde quem tem sucesso é quem já se adianta. Ou então a gente ouve aquela frase assim: ó, você vai casar, mas você tem que ter o seu dinheiro, olha, você tem que ter a sua identidade, você tem que ter o seu nome, você tem que fazer a sua carreira. Ufa! E o que fica para trás nisso tudo? A mulher, a essência da mulher. Porque a essência da mulher tem relação com a força, com o que ela pode fazer, mas também e igualmente com a fragilidade, com a pequenez, com ser cuidada, protegida. Isso fala de um equilíbrio e que eu vou contar para você que anos trabalhando com escuta analítica no consultório, inclusive eu estou aqui no divã para trazer essa mulher, para trazer você, para sentar no divã e ver aí o que está por trás dessa correria, desse excesso de funções. Muitas vezes, sabe o que é? Não parar para sentir. Escute essa frase. Ser forte não significa exercitar os músculos, significa encontrar o seu próprio brilho sem fugir, vivendo ativamente com a natureza selvagem de uma maneira própria. Significa ser capaz de aprender, ser capaz de defender o que sabemos. Significa se manter e viver. Isso é retirado do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarice Píncolas. A força da mulher, a habilidade da mulher faz com que a gente dê conta de muitas coisas. E isso é muito benéfico. A questão é que nós precisamos voltar e ir em busca dessa alma feminina, dessa essência própria. Muitas vezes passamos anos, achamos que somos os papéis que desempenhamos. Então, eu sou filha, de filha eu passo a ter um relacionamento, e daí vem filhos, frutos, e aí eu preciso estudar, eu sou estudante, eu sou profissional, daqui a pouco eu sou vó, mas quem eu sou? Quando eu faço essa pergunta, fica um vácuo. Eu sou mãe? Eu sou profissional? Entende? Então, a mulher selvagem fala que ela sim se move em todas essas facetas, mas isso não define. Você é uma mulher que pode sentir. Você é uma mulher que pode declarar: gente, eu estou nos meus dias, eu preciso de um espaço. Sim, o telefone vai chamar você, sim, as redes sociais, sim, as demandas da vida vai chamar, mas você vai começar a falar assim: peraí, eu não preciso ser máquina, eu não sou. Porque há uma diferença, tá? Na configuração, na anatomia do homem com a mulher. O homem não tem os impactos hormonais que nós temos. E o que é isso? A natureza humana convida a mulher para dentro. Eu sempre faço uma análise. Passamos anos estudando o mundo de fora. Eu entrei na escola com 4 anos de idade. Até hoje eu estudo. Estudo sobre fora, estudo sobre o mundo, estudo sobre as questões psíquicas, mas e sobre o universo da mulher? Quem é que faz isso? Então, nesse vídeo aqui está dizendo que para ser mulher, o que é isso, Luciane? Como é isso? É não se obrigar
a cumprir todas as demandas que a vida pede, que os papéis pedem, é ter um compromisso, primeiro, com o que está dentro de você. Às vezes, gente, todos nós, guarde isso, todos nós temos traumas, fixações, dores e que ignorar isso nos enfraquece, não nos fortalece. Eu vejo muito mulheres que têm uma carreira, que têm uma segurança financeira, que têm às vezes um relacionamento de mais de 30 anos, elas se sentem perdidas na melhor fase que poderia ser a vida, porque ignoraram isso aqui que eu estou conversando com você. O próprio feminino. A alma feminina. O que é esse feminino? A Luciane, quando eu falo isso, as pessoas, não, mas eu fui na manicure, eu cuidei do meu cabelo. Não, não é só sobre isso. Isso é o que está fora, no físico, no seu corpo. Alma feminina é o que você sente, é aquilo que você tem medo. E eu costumo sempre fazer um jeito para as pessoas perceberem como é esse lugar. Feche os olhos agora. Se você está me ouvindo, feche os olhos. Respire. Sabe esse lugar aí escuro? Esse lugar é o feminino. Esse lugar. O lugar para fora é masculino, é o fazer. O lugar para dentro é aquilo que dá até agonia se a gente ficar muito tempo. E eu preciso falar aqui, tá? Do adoecimento mental, emocional e físico nas mulheres. Vem da negligência disso aqui que nós estamos conversando. Uma mulher que para, por exemplo, para sangrar, para reconhecer os seus limites, é uma mulher que tem a tendência de adoecer muito menos no corpo. Porque sintoma, olha a palavra, sintoma. Se eu não paro para sentir, se eu não paro para nomear uma tristeza, uma decepção, se eu não paro para passar pelo processo e pelas fases do luto, porque a gente tem perda na vida durante toda a vida. Se a gente não para, o corpo vai falar, para. E eu vou confessar aqui para vocês uma coisa de experiência, né, na atividade clínica, o quanto que depressão, ansiedade vem desse lugar de ignorar, eu vou seguir na correria, eu não vou entrar em contato, eu sofri esse abandono, eu sofri abuso, mas eu vou seguindo, mas é igual fatura de cartão de crédito. Uma hora vai bater no seu e-mail para que você consiga resolver isso. Então, eu estou querendo aqui te dizer, já te peço, sabe? Compartilha esse vídeo, comenta aqui como está a sua relação com o seu feminino, com a sua alma feminina, com aquilo que você não consegue comunicar, dizer, elaborar com as suas dores. Sim, só de você reconhecer já é um passo de trazer luz sobre esse lugar escuro. E compartilha, porque mais mulheres precisam ficar atentos a essa demanda que é muito importante dentro de nós, o nosso feminino. Quero destacar aqui para você o que ganha uma mulher que decide parar de fugir do sentir, que decide se comprometer com esse lugar, com essa essência de ser mulher, de ser vulnerável, de ser frágil, de precisar de proteção. Olha essa frase sistêmica de Bert Hellinger que diz assim: quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. Lembra que eu disse para você que muitas vezes, da onde essa mulher não se desaparece, essa mulher não nasce dentro de nós, não é descoberta? Da nossa relação com as mulheres, porque as mulheres não sabem, então a gente segue também não sabendo. E muitas vezes a gente entra num lugar de fazer, de salvar, de proteger, porque a gente ocupou um lugar lá na infância. Às vezes você não teve a figura de um pai, você teve que ser guerreira para trazer aquilo que faltou, ou você teve que ir para o lugar da mãe, você teve que ser uma criança que entrou nesse lugar do adulto muito antes da hora, e isso desenvolveu em você esse fazer para fora e afastou você dessa sua essência. Por isso ele fala aqui de uma mulher que decide se curar. O que é uma mulher que decide se curar? É uma mulher que encontra o seu feminino. Ela se transforma em uma obra de amor e compaixão. Porque quando você entra nesse lugar escuro, quando você entra, dá medo, mas eu quero te dizer, você não sai da mesma forma. Porque ali, naquele núcleo, né, que Jung vai chamar de self, é onde está a essência, o propósito, a missão, a função da mulher. Então é o que ele chama de um processo chamado individuação. Essa mulher vai se tornando inteira. E acontece isso aqui. Já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. Nós recebemos das mulheres a vida também. Mas nós recebemos a ignorância, aquilo que elas não sabiam como lidar com a própria essência feminina. Então, se você começa a olhar para isso,
você certamente vai conduzir suas filhas, as mulheres que você lidera, as mulheres que você influencia. Então eu quero deixar aqui um convite nessa reflexão. Você tem uma alma que precisa ser encontrada. Aí eu quero também te pedir, comenta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar sobre a sua alma feminina, a essência mais profunda que você carrega dentro do seu ser? Ou os papéis, as funções da vida, da sua vida, te afastaram dessa realidade? Você nem sabia. Então eu quero te ouvir. Aqui é um lugar para a gente falar sobre isso. E já te peço, dá um like, isso é muito importante para mim. E também compartilha com aquela mulher que você sabe que está precisando. Ter um pouquinho de atenção, porque se essa mulher, você, for curada, se comprometer com a cura, você não ficará mais do mesmo jeito e ainda vai influenciar muitas outras. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero te agradecer e dizer que teremos mais conteúdos como esse. Então já coloca aqui o que você quer saber mais. E se ficou alguma dúvida, pode comentar que eu vou ler todos os comentários. Um grande abraço para você, mulher selvagem, mulher que é feminina, guerreira, forte, mas também que tem força de olhar e de se sustentar por dentro. De dentro para fora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.